Esse primeiro aqui é um aluno meu, é o Luiz. Ele tem cerca de pouco mais de um ano de estudo no idioma alemão, tá? E tá falando muito bem a língua. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só baixar um pouco o meu volume. Hallo Leute, ich heiße Luis Felipe und ich bin 35 Jahre alt, wohne ich in Veranópolis, Rio Grande do Sul, in Brasilien. Ich mag Sprachen lernen, schon spreche Italienisch und ein bisschen Spanisch. Mein lieber Hobby ist Reisen, aber dafür mag ich die Sprache des Platzes kennenlernen, weil das lässt mich die Kultur und Gewohnheiten des Ortes besser verstehen. Nesse caso, qual que é o foco dele? Ele quer entender o idioma e também falar muito bem o idioma, né? Por conta de viagem para um país, poder ser compreendido, entender os nativos e tudo mais. Então, com um foco maior na fala, tá? E tem um pouco mais de um ano de estudos no idioma alemão, tá? E no outro caso que eu trouxe aqui, deixa eu só achar o vídeo. É de um outro aluno que tem como foco principal a leitura, tá? Esse outro aluno, ele tem o foco dele principal é a leitura. Ele gosta da filosofia alemã, mas ele também estuda o idioma. Começou assim estudando sozinho, com o método certo, né? E conseguiu aprender e segue aprendendo, tá? Então, assim, cada um também tem a sua necessidade específica. Mas o fato é, se você está começando, se você está do zero, você também pode aprender, você também tem capacidade, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo dele. Deixa eu só achar aqui. Ich heiße Jorge Antônio Vilela. Bin 66 Jahre alt. Lebe in Brasília, Distrito Federal, und arbeite an der Universität von Brasília. Meine Großmutter väterlicherseits wurde in Bayern geboren und kam mit ihrer Familie von dem Ersten Krieg nach Brasil. Aprender alemão significa prestar uma homenagem à minha avó paterna, Georgina. E também poder ler esses filósofos que eu amo no seu idioma original. O Rodrigo sabe que há um dizer que todo tradutor é traidor. Por quê? Porque os idiomas têm nuances, têm suas declinações. E somente quem está muito ligado à cultura pode, dessa tradução, pode fazer uma tradução realmente perfeita. Porém, cada país, cada idioma tem sua cultura. E algumas palavras, algumas expressões podem ficar fora de contexto. Mas, como eu lhe disse, não é só esses filósofos que eu amo, mas também nós temos muito na literatura e no cinema. Eu quero citar 2 exemplos. Heine Fassbinder, que fez Asas do Desejo. É belíssimo filme. Acontece em Berlim, principalmente na Alexanderplatz. E Wim Wenders, que fez Paris, Texas. Ouvir esses filmes, assistir esses filmes sem legenda e no idioma original é algo impressionante. Recomendo a todos. Aqui, deixa eu só ajustar o som aqui. Aqui você viu 2 exemplos, né? Um aluno, o Luiz, que já fala muito bem o idioma alemão, tem um conhecimento ali já grande no idioma e que tem um foco grande na fala, porque ele também quer falar muito bem. E depois você tem o segundo caso do Jorge, que ele tem um conhecimento bom, principalmente na parte de leitura. Por quê? No caso dele, como ele mesmo fala, ele gosta da filosofia alemã, de ler, né, estudar ou até mesmo entender os filmes, tá? Então,
volta nessa questão aqui, né? Tem a fluência conversacional, fluência literária, cada um no seu tempo. Agora, existem alguns casos raros de pessoas que chegam no avançado, super avançado em 6 meses? Existem, tá? Mas, inclusive algo que eu vou até mostrar na jornada do alemão, que vai começar dia 30 de agosto, é um método que pode te levar do 0 ao nível avançado em até 12 meses, tá? Por mais que você não acredite, mas essas pessoas que eu trago aqui, que têm um bom domínio do idioma alemão, que entendem bem, que conseguem ler muita coisa, eles têm, assim, na maioria dos casos, 12 meses. No exemplo de ontem, o rapaz que eu conversei ontem, ele tinha 6 meses de estudo, né? Porque depois ele parou. Ele acabou parando, tá? Então ele tem tecnicamente ali 6 meses. E ele se comunica muito bem, entende muita coisa. É uma dificuldade, é um ou outro ponto que precisa ir ajustando, tá? A maioria dos demais alunos tem até 1 ano de estudos, tá? Mas isso daqui, se feito da maneira correta. Porque lá no passado, acho que eu já contei, né? Eu estudava da maneira errada. Eu ficava tentando entender aquele livro ali. Tinha um desespero por entender aquele livro ali, por entender tudo. Ia logo estudar por ali. Ficava estudando as palavras difíceis ali. E aí eu passei, assim, uns bons anos decorando palavra aleatória, para depois descobrir que eu precisava voltar para o básico, refazer tudo de novo. Tá? Foi uma frustração muito grande que eu passei. Começar tudo do zero para poder encaixar o quebra-cabeça do livro e entender aquilo ali de verdade. Então, por isso que eu falo, isso daqui é possível com um método correto. Tá? Com um método correto e adaptado às suas necessidades. Você vai querer morar na Alemanha, viver, trabalhar lá, você não precisa, por exemplo, estudar o alemão durante, fazer 300 mil exercícios, né? Aqueles livros com exercícios que você preenche lacuna e fica conjugando verbo e fica fazendo desenhinho, juntando balãozinho. Você não precisa ficar fazendo isso para você se comunicar com um nativo e entender bem o idioma alemão, tá? Na verdade, na minha opinião, você nem precisa fazer isso para aprender o idioma alemão. Isso tudo, assim, varia. Cada um, tudo bem que cada um também tem um método que se identifica, né? Às vezes você se identifica mais com um método, mais com outro método, mas o fato é, isso daqui é possível, tá? Fluência conversacional em até 6 meses e um nível aí avançado em até 12 meses. Agora, fluência literária, entender um livro daquele ali, ter domínio do idioma alemão como nativo, aí é mais demorado, tá? E tudo isso também depende, varia de pessoa para pessoa. Cada um tem um tempo, tá? Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Você tem que sempre se comparar com si mesmo, não com o outro. O rapaz lá aprendeu em 6 meses e eu não. Você não tem que se comparar. Eu levei uns 6 anos para estar ali no intermediário, porque eu estudava da maneira errada. Né? Lá de 2004 a 2011 foi o que? 6, 7 anos estudando o alemão para ter um bom domínio na língua, tá? Da maneira completamente errada. Hoje, se eu usasse meu próprio método, se eu voltasse lá atrás e pegasse meu próprio método, aqui naquela época a gente não tinha nem canal no YouTube, mas se desse para voltar no tempo, eu aprenderia muito mais rápido, tá? Porque não tinha quem me desse orientação, na época não tinha nem condição de pagar uma escola, então fiz tudo errado, então levei mais tempo. E depois de alguns anos já, eu descobri que estava fazendo errado, tive que voltar atrás e aprender da maneira correta, tá? Então, a intenção minha aqui hoje é mostrar, né, os níveis de fluência e convidar você aí a pensar. Como exercício, pense, qual o seu objetivo com o idioma alemão? Tá? Qual o seu real objetivo? Você quer ser um nativo? Quer entender um livro, uma biografia dessa daqui? Ou você quer entender o idioma falado, se comunicar bem para poder viver, trabalhar na Alemanha, morar lá ou simplesmente viajar? Tá? Porque na maioria absoluta eu tenho certeza que 6 meses, de 6 a 12 meses vão resolver o seu problema. Vão